Edson Antônio da Silva, o Edinho Silva, prefeito de Araraquara pelo 4º mandato, na mesma cidade onde também foi vereador por 2 vezes e deputado estadual em São Paulo. Além disso, integrou o governo da presidente Dilma como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Agora, perto de encerrar o seu 4º mandato como prefeito, está prestes a lançar um livro de memórias, Uma Cidade na Luta pela Vida, da pandemia ao 8 de janeiro. Na obra, Edinho destrincha os bastidores da luta contra a Covid-19 no município, que foi uma referência para todo o Brasil. E ainda, como a cidade serviu como uma espécie de sala de comando para o presidente Lula enfrentar a tentativa de golpe no fatídico 8 de janeiro desse ano. Prefeito Edinho, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui em Carta Capital. É uma alegria recebê-lo. Alegria minha, Mariana. Primeiro, estar conversando com você e estar conversando com a Carta, que é uma referência para todos nós que acreditamos na imprensa democrática, na imprensa livre e na imprensa que ajuda a construir um país mais justo, mais democrático, uma imprensa que tem opinião. E estar dialogando com você também, para mim, é uma imensa alegria pela sua trajetória, pelo trabalho que você tem desenvolvido. Obrigada, prefeito. A ideia aqui, eu acho que é começar bem pelo começo mesmo, lá no ano de 2020, quando o Brasil recebeu a notícia de que em breve a pandemia que já assolava a Europa ia chegar por aqui. E a cidade de Araraquara foi um exemplo para todo o país na condução dessa emergência sanitária. Porém, eu acredito que esse resultado ele não chegou da noite para o dia, né? Eu queria saber, então, qual que era o cenário em Araraquara nessa época, quais as políticas públicas que já estavam implementadas e que ajudaram a impulsionar as novas medidas necessárias para cuidar da população. Olha, Mariana, a proposta desse livro, na verdade, é nós recuperarmos uma experiência de gestão. Inclusive, quando eu tive a ideia de escrever o livro, era um pouco isso. Como que eu consigo registrar uma experiência no enfrentamento à pandemia, né, para que isso fique como memória? Porque eu sempre digo, nem eu, nem nenhum prefeito, nem nenhum gestor, quando nós assumimos os nossos cargos, né, nós recebemos junto um manual, como enfrentar uma pandemia, né? Então, tudo era muito novo para nós no enfrentamento à pandemia, para os prefeitos, para os governadores, inclusive deveria ser algo novo também para o presidente da República e que, na época, deveria ter a humildade de ouvir a ciência para saber como que se construía políticas públicas para a gente pudesse salvar vidas. Mas, claro, o livro trata disso também, não foi essa a postura do governo Bolsonaro. Mas eu quis registrar essa experiência muito para que exista a memória de um gestor, né, que, diante de tantas incertezas, diante do novo, conseguiu, né, com um coletivo de gestores também, né, porque, evidente, o prefeito ele é o coordenador de uma equipe, né, ouvindo cientistas que também procuravam respostas, né, nós conseguimos estruturar políticas públicas. Mas quando eu começo a escrever, Mari, sobre a pandemia, a conclusão que eu chego, eu conversando comigo mesmo, é: olha, as nossas políticas públicas no enfrentamento à pandemia não foi um raio em céu azul. Aquilo que foi construído é consequência de algo que a cidade já tinha, né? Uma concepção de políticas públicas que se remete, quando eu me elejo prefeito em 2000, assumo a prefeitura em 2001, e ali nós conseguimos iniciar, né, uma cultura administrativa que era permeada pela participação popular, portanto, investindo muito na organização da sociedade, para que a sociedade, por meio dos instrumentos de participação, onde o principal é o orçamento participativo, mas também por meio dos conselhos municipais, a sociedade pudesse efetivamente participar da gestão e do destino, né, da cidade, porque a cidade ela vai para um lado ou vai para o outro, ela faz opções de acordo com a execução do seu orçamento, porque a construção de políticas públicas, essencialmente,
é o quanto que você investe nessas políticas públicas. E quando você chama a sociedade para que ela participe desse processo, é evidente que você cria, né, uma cultura, uma massa crítica que acaba dando embasamento para outras iniciativas que você vem a ter. E eu recupero muito a experiência de Araraquara também na organização da economia solidária, né, da economia criativa, né, como que nós estruturamos programas na área da educação, na área da saúde. Então, eu recupero essa experiência e mostro, olha, existia uma base construída, né, que existia um histórico de políticas públicas que fez com que nós tivéssemos condições, na hora que a gestão municipal foi chamada a se posicionar, a se organizar, que foi na pandemia, que nós pudéssemos ali ter organização social, ter capacidade de diálogo com a sociedade, né, ter capilaridade nas comunidades para que nós pudéssemos chamar a cidade para se mobilizar no enfrentamento diante de algo inédito e novo, como foi a pandemia Covid-19. E a pandemia, apesar dela já ter sido superada, deixou marcas profundas na subjetividade do povo brasileiro, porque não foi o único desafio que a gente enfrentava naquele momento. Nós tínhamos também na presidência um chefe de Estado negacionista. Em Araraquara, o senhor também precisou lidar com os tentáculos do bolsonarismo. Como se deu esse enfrentamento no município? Mariana, você sabe que muitas vezes eu perguntava para mim mesmo, né, quando o Bolsonaro, nas suas lives de quinta-feira, ele escolhia Araraquara para ser atacada. Durante o processo de elaboração do livro, eu procurei fazer pesquisa, buscando na internet, quantas vezes o Bolsonaro atacou a cidade de Araraquara. Eu cheguei num dado momento e falei, chega, não vou ficar pesquisando mais, porque são dezenas de vezes que o presidente da República escolhe uma cidade do interior de São Paulo para ser antagonista àquilo que ele pensava, aquilo que ele defendia. Eu ficava imaginando, mas por que ele não polariza com os governadores? Né? Porque, olhando, depois revisitando tudo que Araraquara fez, é evidente que ele tinha que polarizar com Araraquara, porque nós éramos a negação de tudo que ele defendia. Ele dizia que era uma gripezinha e a gente dizia que não, que era uma tragédia. Ele não era adepto às medidas restritivas de distanciamento e nós dizíamos, olha, se não tem vacina, a única forma de nós contermos a doença é com o distanciamento social, porque o contaminado não pode ter contato com uma pessoa saudável, porque senão o vírus se multiplica. E é assim que nós entraríamos em colapso quando nós tivéssemos mais doentes do que leitos para abrigar e cuidar desses doentes. Então, a cidade optava pelas medidas que a ciência nos dizia que era o correto, e o Bolsonaro dizia que não, tirava a máscara, participava de aglomerações. Né? Nós fizemos um esforço imenso para que nós pudéssemos ter acesso às vacinas e ele simplesmente, né, ignorou no início, né, e por isso que, na minha avaliação, ele tem uma responsabilidade histórica, né, com o número, com os mais de 700 mil brasileiros mortos, porque boa parte dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um presidente da República que utilizasse o SUS, a capilaridade do SUS, Mari, para que nós pudéssemos evitar mortes. Mas não foi isso que aconteceu. Araraquara fez o que deveria ser feito, ele escolheu Araraquara como uma cidade adversária, atacou Araraquara por diversas vezes, colocou o segundo exército para vir em Araraquara um vexame público que era, junto com a CEAGESP, que era comandada também por um oficial da Polícia Militar de São Paulo, negacionista também, né, trazendo saquinhos de legumes descartados pela CEAGESP para fazer mutirão de entrega de alimento em Araraquara, porque dizia que em Araraquara as pessoas estavam comendo cachorro. E teve veículo de comunicação vinculado ao bolsonarismo que divulgou isso, deu visibilidade. Ou seja, uma tentativa de desmoralizar o que Araraquara fazia de correto, que era, quando precisou, nós fizemos lockdown. Foi a cidade que fez lockdown no conceito do lockdown, né? E o Bolsonaro atacava tudo isso. Aí a família Bolsonaro esteve em Araraquara propondo meu impeachment.
foram na Câmara propor meu impeachment porque eu estava propondo distanciamento social. Tentou usar o esforço da cidade em adquirir respiradores no momento do colapso, né, no pico da pandemia, para tentar atacar a mim e a nossa gestão. Então, foi um momento muito difícil, mas nós soubemos enfrentar tudo isso, né, e soubemos enfrentar de forma responsável. Eu jamais entrei nas armadilhas do bolsonarismo para bater boca no padrão bolsonarista, ao contrário, eu sempre reivindicava a ciência e as políticas públicas sérias que nós estávamos implantando para salvar vidas, né? E enfrentamos os tentáculos do bolsonarismo aqui na cidade, que nunca teve força para fazer grandes movimentos, eram mobilizações pontuais, mas seguimos coerentes com aquilo que nós defendíamos, e no final a cidade se tornou referência no enfrentamento à pandemia, fomos referência para o Brasil, fomos referência para muitos veículos da imprensa internacional, e claro, isso agredia o governo Bolsonaro, porque uma cidade do interior de São Paulo fazia aquilo que ele deveria ter feito. Nós mostrávamos, e a ciência reconhecia, o quanto que nós evitamos de mortes, né? E, portanto, nós nos tornamos o contraponto àquilo que o negacionismo bolsonarista defendia. O senhor já comentou algumas vezes que o bolsonarismo é um fenômeno de radicalização que não se encerra na figura do Bolsonaro. E a partir disso eu queria perguntar se a gente está lidando com uma espécie de fascismo brasileira. Mari, eu não tenho nenhuma dúvida que o bolsonarismo é maior que o Bolsonaro. O que eu penso, e é duro quando a gente olha para a nação brasileira e identifica isso, mas é verdade, até porque, se a gente for lá nas nossas origens históricas, antropológicas, nós vamos achar o gene de tudo isso. Nós olhamos para a sociedade brasileira e nós identificamos que tem um percentual da sociedade brasileira que é racista, e se admite como racista, é homofóbica, é machista, tem concepção de que a mulher é um ser inferior, não admite que a mulher ocupe espaço. Tem um percentual da sociedade brasileira que não admite que o pobre participe de algum instrumento de ascensão social. Então, você tem um percentual da sociedade brasileira que, quando o Bolsonaro ascende, esse percentual se identifica com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro nunca escondeu que ele era racista, nunca escondeu que ele era homofóbico, nunca escondeu que ele tratava as mulheres de forma desrespeitosa, nunca escondeu, inclusive, que ele era contra as políticas sociais de construção de condições de igualdade social. Então, ele nunca escondeu isso. Ele é, portanto, um representante legítimo de um percentual da sociedade brasileira que pensa como ele. O Bolsonaro, ele só tirou a tampa, né, do pote de uma água fervente que transbordou, e nós vimos. Então, o bolsonarismo, nós podemos caracterizar ele como um fenômeno político, que é maior que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro vai se tornar inelegível por todos os erros que ele cometeu? Vai. Mas o bolsonarismo vai deixar de existir? Não. Não, ele vai procurar algum outro representante que possa ser o interlocutor daquilo que ele pensa. Então, enfrentar o bolsonarismo é um desafio maior do que enfrentar o próprio Bolsonaro. Então, nós temos que ter essa concepção, né? O desafio que está colocado para a sociedade brasileira é, efetivamente, isolar o bolsonarismo, isolar aquilo que você chama, eu penso que você chama corretamente, de um fascismo à brasileira. Porque, se nós olharmos, e no livro eu recupero isso, Mário, inclusive eu recupero o livro do Hitler, né, Minha Vida, que é o livro que inspira, inclusive, a política de comunicação do governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro ele propiciou a organização social, né, de uma parcela da sociedade que tem identidade com o fascismo. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Por isso que, e eu relato isso no livro também, que em 22 derrotar o Bolsonaro era tão importante, porque era a possibilidade histórica do Brasil se reconectar com a sua vocação democrática.
porque o Bolsonaro reeleito, legítimo, ele legitimando tudo aquilo que ele fez em 4 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que nós abriríamos a porta para uma aventura que talvez o Brasil fosse se arrepender amargamente, e o povo brasileiro fosse se arrepender amargamente. Não à toa, esse capítulo do livro se chama A Eleição das Nossas Vidas, né? Eleição das nossas vidas, exatamente. E essas eleições foram marcadas por uma extrema polarização, né, do Brasil. O senhor acredita que esse cenário deve se repetir agora nos municípios, nas eleições de 2024? Ô Mari, infelizmente, o Brasil ainda continua polarizado. E talvez esse seja o grande desafio do Lula 3, e eu falo um pouco isso no livro também, né? O terceiro mandato do presidente Lula, além de reorganizar o Estado brasileiro, além de pacificar as instituições, garantir estabilidade ao país, que não é pouco, né? E reorganizar as políticas públicas que foram desmontadas, mas certamente o grande desafio do presidente Lula é reunificar o país, é nós rompermos, né, com esse ambiente de polarização. É nós disputarmos um percentual desse eleitorado que votou no Bolsonaro por uma série de fatores, mas não é bolsonarista raiz, não se identifica com o bolsonarismo. Então, nós temos que dialogar com esse percentual da sociedade brasileira e reconectar esse percentual da sociedade brasileira. E na minha avaliação, aí nós temos 20% pelo menos da sociedade brasileira, né, que votou no Bolsonaro, mas não é bolsonarista, não se identifica com aquilo que o bolsonarismo representa. Esse percentual a gente pode voltar a conversar, a gente pode chamar para o diálogo, chamar para a conexão né, daquilo que nos unifica, dos pontos que nos torna um país, né, que cria a identidade, né, dos aspectos que fazem do Brasil um país com uma identidade democrática, plural, para que a gente possa isolar o bolsonarismo. Então, essa polarização, romper com essa polarização é muito importante nesse momento histórico, nesse momento que nós vivemos. E as eleições municipais de 24, elas serão disputadas nesse cenário. Claro, nós temos um ano aí pela frente. Nós podemos quebrar um pouco desse ambiente de disputa, de polarização. Podemos, claro que podemos. Mas se a eleição municipal fosse disputada hoje, no cenário de hoje, é evidente que nós viveríamos em 24, né, uma situação muito complicada, bem complicada do ponto de vista eleitoral, onde tudo aquilo que a gente viveu em 22 ainda estaria latente ali e poderia se tornar uma realidade de uma disputa idêntica ao que nós vencemos em 22. Então, eu te digo hoje, se as eleições municipais ocorressem no ambiente de hoje, seriam eleições muito difíceis, bem complicadas, e nós estaríamos ressuscitando todo o debate de 22, eu não tenho nenhuma dúvida disso. E no começo desse ano, prefeito, a gente viu os descontentes com o resultado das eleições partindo para cima das sedes dos três poderes, aquele episódio trágico do 8 de janeiro. E na ocasião, o presidente Lula estava visitando Araraquara porque a cidade tinha sido atingida por fortes chuvas que causaram muitos estragos e inclusive ceifaram algumas vidas. Nesse momento, o município acabou servindo como uma sala de comando, né? Como o senhor mesmo chama no livro, para essa resistência de tentativa ao golpe. O senhor relata muito bem como foi esse episódio no livro, mas eu queria que o senhor desse um teaser aqui, um spoiler para os nossos leitores. Como é que foi esse episódio? Olha, Mari, primeiro foi uma manifestação de carinho imensa do presidente Lula para com a cidade de Araraquara. Mas justiça tem que ser feita, né? No dia 7 de janeiro, quem me telefona, né, no período da manhã, que era um sábado, dizendo que queria visitar Araraquara para prestar solidariedade, foi a Janja, a nossa primeira-dama, dizendo, olha, Edinho, eu quero ir até aí, quero prestar solidariedade, quero ver o que a gente pode fazer para ajudar. Eu fiquei muito tocado com o gesto da Janja, agradeci muito e comecei a preparar a cidade para receber a primeira-dama. Quando no final da manhã do dia 7, né, toca o telefone, era o presidente Lula, dizendo, olha, a Janja quer ir, mas eu vou voltar para Brasília
porque ele estava em São Paulo, no domingo, próximo ao horário do almoço. Então, e quem conhece, né, as rotas da aviação, quando você sai de São Paulo e vai para Brasília, você passa em cima de Araraquara, né, no espaço físico aéreo. E o presidente falou: vou estar passando aí, eu paro, faço uma reunião com você para ver aquilo que o governo federal pode ajudar a cidade e depois eu sigo para Brasília. Então, era uma visita do presidente Lula, também um gesto em solidariedade ao que a cidade vivia. Nós organizamos, a pedido dele, uma reunião de trabalho para que a gente pudesse sentar os técnicos da prefeitura, os secretários envolvidos, né, na questão da reconstrução daquilo que a cidade tinha sido destruída, para fazer uma reunião de trabalho com o presidente da República. E no dia 8, eu vou receber o presidente Lula, o avião presidencial aterrissou no aeroporto da Embraer, né, nós temos uma unidade da Embraer a 10 quilômetros de Araraquara, no município vizinho de Gavião Peixoto. E no trajeto de Gavião Peixoto para Araraquara, o Stucker começa a me mandar os vídeos daquilo que estava acontecendo em Brasília, e eu fui reportando ao presidente o que estava acontecendo, na minha concepção, ali em Mari. Claro, quando você está com o presidente da República, você tem que ajudar no processo, né, para que o presidente tenha um ambiente de decisão calmo, tranquilo, mesmo sendo uma situação difícil. Então, você não pode ser a figura que jogue mais combustível naquilo que já está incendiando, né? Então, eu medi muito como é que eu dialogava com ele, com os vídeos que chegavam, mas, na minha concepção, aquilo era uma tentativa de golpe de Estado. Porque nós tínhamos visto pela imprensa que ocorreria em Brasília uma manifestação dos descontentes, aqueles que não aceitavam a vitória do presidente Lula, estavam acampados na frente dos quartéis, mas nenhum de nós poderia imaginar, que acompanhávamos pela imprensa, que aquela manifestação em Brasília, por trás dela, hoje nós sabemos. Quando nós temos acesso a informações, aos relatórios que a própria inteligência produziu, mesmo na transição de governo Bolsonaro, nós sabíamos que as informações, quando elas trabalhadas, avaliadas, interpretadas, ali tinha indício de um golpe de Estado naquilo que eles organizaram. Mas nós, com aquilo que nós víamos publicamente, nós achávamos que era mais uma manifestação. E Brasília, quem conhece Brasília, tem manifestação todos os dias. Mas a hora que eu vejo aquilo, a violência, a agressividade, eu não tinha nenhuma dúvida que era uma tentativa de golpe de Estado. E eu reporto ao presidente, mostro o vídeo, e a partir dali outros vídeos foram chegando, mas ele não interrompeu a sua visita ao principal local de destruição da cidade, ele não adiou, que é onde uma família inteira, né, os integrantes perderam suas vidas, onde um carro foi levado com 3 crianças dentro, né, e mais 3 adultos, enfim, uma tragédia. E foi lá que o presidente quis ir. E ele foi, visitou, mas eu não tinha nenhuma dúvida que ali ele estava visitando, que esse era o objetivo da visita dele a Araraquara, mas a cabeça dele já estava tentando interpretar aquilo que os vídeos mostravam. Nós saímos desse lugar, eu estou aqui, nesse momento, dando entrevista para você no gabinete da prefeitura, no local onde o presidente Lula esteve. Nós viemos para cá e aí nós acessamos todas as emissoras de televisão que estavam cobrindo aquilo, enfim. O resto da história, né, está lá relatado no livro e todos nós sabemos que foi, né, depois as cenas do Supremo, de invasão do Supremo, depredação do Supremo, depois a própria Janja, aqui não dá para te mostrar, mas na minha frente tem uma poltrona, um sofá, e ela estava vendo o vídeo, o presidente estava nessa mesa que eu estou aqui falando com você, e ela vem até o presidente e mostra o Palácio do Planalto. Foi a Janja que mostrou, mostrando a sala dela, estava sendo destruída, e a partir dali a gente viu todas as cenas de destruição do Palácio do Planalto, né? Mas também foi nesse local aqui que eu converso com você que o presidente deu uma aula do que é ser um estadista e do que é unificar os poderes, né, com diálogo com os presidentes dos poderes, com os representantes dos poderes do Estado brasileiro, e trazer para a mão o Estado brasileiro e tomar as decisões que ele tomou, né, num gesto, eu digo assim, não tem
aula de mestrado, doutorado, livre docência de política, que traduz aquilo que o presidente Lula fez, trouxe o Estado brasileiro para suas mãos e tomou as medidas que tomou, debelando a tentativa de golpe, né? E quando a tentativa de golpe tinha sido debelada, né, ele retorna a Brasília já com a situação sob controle. E agora, prefeito, vamos nos encaminhando para o fim dessa conversa, e eu queria saber as perspectivas de futuro. O senhor está encerrando o 4º mandato, trabalhou sempre nos bastidores das campanhas do presidente Lula, desde a primeira, já também atuou em Brasília junto à presidente Dilma. Então, quais são as perspectivas para o futuro do prefeito Edinho Silva? Palácio dos Bandeirantes pode ser um alvo? Trabalhar em Brasília junto ao presidente Lula? O que a gente espera para esse novo período? Sabe, Mari, inclusive eu falo um pouco disso no meu livro, né, que a gente sempre planeja a vida para um rumo, e aí vem as condições políticas e te leva para uma outra coisa, né? Então, quando você se dispõe, né, a ser um militante de uma causa, daquilo que a gente acredita que é a construção de uma sociedade mais justa, mais humana, porque nós que estamos na militância, a gente nunca se moveu, né, vou construir uma carreira assim, assado, né, a gente sempre se move por aquilo que a gente acredita muito. Então, eu não tenho essa ansiedade de o que eu vou fazer. Não, eu quero terminar bem meu mandato de prefeito, porque eu devo isso a essa cidade que me deu tantas oportunidades de governá-la, né? Se eu sou uma figura pública, eu devo tudo isso à cidade de Araraquara. Então, eu quero terminar bem meu mandato, né? Quero que Araraquara continue sendo governada pelo campo democrático, que a gente não viva aqui nenhuma experiência autoritária, né? Então, esses são os meus objetivos. O que virá depois, deixa o tempo mostrar, mas hoje a minha prioridade é terminar bem meu mandato, né? Quero ajudar a cidade a resolver os seus problemas, inclusive alguns só serão resolvidos, né, graças à retomada das políticas públicas do presidente Lula, a retomada do PAC, a retomada do Minha Casa Minha Vida, a retomada, né, de um programa educacional, né, que efetivamente seja inclusivo, né, a valorização do SUS. Então, se hoje eu consigo construir respostas, eu e todos os prefeitos, né, para problemas que a cidade vive, é porque nós temos hoje políticas públicas que a gente pode reivindicar, né, solução de problemas. Então, eu penso que eu tenho aí um ano para trabalhar muito, muito mesmo pela cidade de Araraquara e deixo o futuro para o futuro. Tá certo. Prefeito, e o lançamento do livro em São Paulo vai ser agora, nessa segunda-feira, né? Na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, mas vai ter também um lançamento em Brasília. Quando é que vai ser? Maria, São Paulo agora, segunda, às 19h30, na Livraria Cultura, né? Quero convidar todos que estão nos assistindo. Dia 21 será em Brasília, nós estamos definindo o local, né? Mas eu depois divulgarei, dia 21 em Brasília, e quero fazer dia 25 aqui em Araraquara também. Quero fazer o lançamento. Depois tem outros convites, né, de outros locais, mas aí eu penso que ficará para 2024, porque esse ano eu penso que nós só conseguiremos fazer o lançamento nesses 3 locais: São Paulo, Brasília e Araraquara, mas em 24, certamente, eu atenderei todos os convites que estão chegando para que a gente lance em outras regiões do Brasil também. Preciso dizer que concordo com o depoimento do jornalista e escritor Fernando Moraes, que está no seu livro, que caso o senhor queira, em algum momento, mudar de carreira, pode muito bem pedir emprego em qualquer bom jornal do país, porque o livro está realmente uma delícia de ler. Parabéns pelo trabalho, viu, prefeito? Obrigado, Mari, muito obrigado. Agradeço muito a bondade do Fernando, né, que fez questão de colaborar, né, fazendo um texto lindíssimo para o livro, né? O Fernando é um grande amigo e agradeço a sua opinião também, Mari. A sua opinião, eu já disse isso a você, tem muito valor, né, por tudo que você tem construído na sua jovem carreira, mas tão exitosa carreira.
tá? E agradeço muito a Carta por abrir esse espaço tão importante, e a Carta que é tão importante para todos nós que acreditamos na imprensa livre e democrática.